E hoje eu inicio esse vídeo fazendo um grande agradecimento a todos os irmãos e irmãs que estão conosco aqui todos os dias. Obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado pelos comentários e pelas interações que vocês fazem aqui em nosso canal. Queridos, é muito importante que você se inscreva em nosso canal, caso você não seja inscrito, porque a sua inscrição, porque o seu like, o seu comentário, são atitudes que você toma para nos ajudar a divulgar os vídeos e para nos incentivar a gravar novos vídeos. Visite aqui a descrição do vídeo, eu deixo em todos os vídeos, para que você veja as atitudes que você pode tomar, que são maneiras de abençoar o nosso canal e honrar o nosso trabalho aqui diariamente. Combinado? Então não deixe de visitar a descrição do vídeo. E hoje nós estaremos falando a respeito dos vigilantes. Muitos cristãos não entendem o que significa ser um vigilante. Muitas pessoas pensam que ser vigilante é prestar atenção em algo, ou ficar cauteloso em relação a algo que está acontecendo. Vigilante não quer dizer nada disso, queridos. Ser vigilante é algo totalmente diferente do que a maioria dos cristãos pensam. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre o que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo através do Espírito Santo, preparando o coração dos seus servos para serem vigilantes no período mais escuro da história. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você está aqui no canal há algum tempo, provavelmente você já me ouviu falar sobre o período da meia-noite. Como nós sabemos, a meia-noite é o período mais escuro daquelas 24 horas, é o ápice do período noturno na maior parte dos países do mundo. Só que, de uma maneira simbólica, a meia-noite, ela representa o período mais escuro da história, como está relatado em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Quando essa parábola cita o período da meia-noite, que acontece ali o grito, está falando sobre o anúncio da palavra de Deus que vai acontecer no período mais escuro da história. Quando a Bíblia cita momentos difíceis ao longo da história, ela está falando em um período escuro, um período difícil. E no final dos tempos, quando chegar este horário ou este período que representa a meia-noite, significa que o homem chegou em seu momento mais escuro, em que esse mundo chegou em seu período mais escuro, que a Bíblia chama de final dos tempos, que a Bíblia fala a respeito de um homem vil, de um homem terrível que estará governando as nações, com seu sistema religioso, com a grande Babilônia. A meia-noite representa o período mais escuro da história, em que a humanidade estará muito longe da luz do Senhor, da luz de Jesus Cristo. Agora, em todo o período da história, e nós vamos encontrar isso, Deus levantou os seus vigilantes. Você sabia que a ideia que os nossos antepassados, na época bíblica, a ideia de vigilância que eles tinham, não é essa ideia de vigilância de ficar apenas observando algo, ou ficar apenas atento a algo que pode acontecer. Vigilante, na verdade, na época de Jesus, representava uma função importante que no período mais escuro daquele dia, o vigilante ele ficava ali com uma lâmpada em suas mãos. Naquela época não tinha essa luz artificial que nós temos, e o vigilante ele pegava uma lâmpada ou uma candeia e saía para vigiar aquele local que estava escuro. Seja em um palácio ou em algum lugar que tinha ali uma residência, o vigilante ele tinha a responsabilidade de pegar a sua lâmpada, de pegar a sua candeia, de pegar ali um objeto que iluminasse aquele lugar escuro. As pessoas que tinham posses, que tinham riquezas, elas tinham ali no meio de seus guardas, no meio de seus vigilantes, aqueles que tinham as suas candeias, as suas lâmpadas ou algum objeto que iluminasse, como uma tocha, para iluminar o lugar e vigiar o que estava acontecendo naquele ambiente. E é justamente isso que Deus vai estar fazendo no final dos tempos, no período mais escuro da história. Você sabia que nós seremos levantados como vigilantes para que possamos enxergar o que vai estar acontecendo no período mais escuro da história?
Só que, quando eu falo de escuridão, eu não estou falando de uma escuridão literal. Na verdade, vai acontecer uma escuridão literal. Mas esse período da meia-noite está falando de uma escuridão espiritual em que até pessoas que frequentam igreja, até cristãos, não vão conseguir enxergar o que está acontecendo. E Deus estará iluminando o espírito dos seus servos através de atitudes que nós devemos ter, para que esses servos estejam enxergando o que está acontecendo nesse período mais escuro. Você tem ideia do que significa ser um vigilante segundo a palavra de Deus? Você tem ideia do que significa ser um vigilante segundo as palavras do próprio Jesus? Bom, vai lá comigo em Mateus capítulo 26. Vamos ler primeiro dos versículos 36 ao 41. Presta bastante atenção nesse diálogo de Jesus com os 3 discípulos que ele levou para orar em um período muito escuro que Jesus estava vivendo ali, né? Uma batalha espiritual por causa de algo importante, de algo importantíssimo que ia acontecer. Versículo 36 diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até morrer. Fica aqui e vigiai comigo. Presta atenção nisso. Jesus estava há pouco tempo de ser crucificado e ele chama os seus discípulos ali, antes desses acontecimentos, para vigiar. Olha o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Olha o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você notou aqui vários pontos importantes, não é verdade? Primeiro, nós encontramos Jesus chamando os discípulos para vigiar com ele. E aqui nós entendemos o primeiro ponto desta palavra, porque vigiar não significa apenas ficar atento ao que vai acontecer. Você já viu os irmãos conversando um com o outro e dizendo: olha, vigia, porque essa situação aí ela pode ser uma situação perigosa, ou seja, fique cauteloso. E na realidade, vigiar não é apenas ficar cauteloso, não é apenas estar atento ao que está acontecendo. Vigiar é estar em oração em relação a tudo o que está acontecendo. A oração te coloca em uma condição de vigilância. Por quê, queridos? Porque Jesus estava angustiado e nós precisamos entender que Jesus, ele era 100% homem. Ele passou tudo aquilo que nós passamos em relação a dificuldades, a tentações. Só que Jesus, ele sabia que ele deveria estar em vigilância, ou seja, quando nós oramos, nós nos colocamos em uma posição de vigilância. Você sabia que as 2 testemunhas que assistem diante do Senhor de toda a terra, e eu tenho falado sobre as testemunhas aqui em muitos vídeos, essas 2 testemunhas, segundo Zacarias capítulo 4 e segundo Apocalipse capítulo 11, elas assistem diante do Senhor. E o que significa isso? Significa que o povo de Deus, as 2 testemunhas, são aqueles que vão ser vigilantes. E qual que é a função do vigilante? Assim como na parábola das 10 virgens, o vigilante precisa estar com sua lâmpada na mão, com sua candeia na mão, abastecendo essa candeia diante do Senhor, porque é o Espírito do Senhor que estará nos iluminando para ver o que está acontecendo nesse mundo tenebroso. Nós estamos passando, ou acabamos de passar, em um período de eleições aqui no Brasil, e se você está assistindo esse vídeo em outra época, saiba que em 2022 nós vimos isso. Muitos cristãos ficaram perdidos em relação ao que está acontecendo. O Brasil passando por uma grande dificuldade que só espiritualmente nós conseguiríamos discernir. Muitos cristãos entraram em conflitos com outros cristãos porque não entenderam esse período que é também um período escuro.
E se você não perceber, querido, se você não estiver atento, não estiver em oração, em comunhão com o Senhor, você não vai discernir, porque o período mais escuro da história, no período mais escuro da história, somente os vigilantes que estiverem com suas lâmpadas acesas, como as virgens que eram prudentes, vão conseguir enxergar todas essas coisas. Agora, Jesus, ele nos mostra claramente que somente os vigilantes, né? Somente os vigilantes vão estar preparados para enxergar, vão estar preparados para saber o que está acontecendo. Olha só um detalhe importante, ele coloca assim no versículo 41, vigiai e orai. Como assim vigiar e orar? Não é a mesma coisa? Vigiai significa estar em oração, mas ao mesmo tempo meditando na palavra de Deus. Aquele que é vigilante, ele está prestando atenção nos acontecimentos deste mundo, mas ele não fica só preso nos acontecimentos deste mundo. Ele coloca os acontecimentos deste mundo em oração, e esse mesmo vigilante, ele sempre está diante do Senhor, buscando preencher a lâmpada com o azeite. No vídeo que eu falo sobre os Salmos, capítulo 133, que é a comunhão dos irmãos, nós precisamos estar em oração com os irmãos, e essa é uma maneira eficaz de estar em vigilância. Salmos capítulo 133, o Senhor se alegra, se agrada com a comunhão dos irmãos. E ali cita Arão, que ele recebe ali a unção sobre a sua cabeça, essa unção desce para a barba, o azeite produzido na comunhão dos irmãos, mas essa comunhão é uma comunhão de oração. A comunhão que cita Arão é a comunhão em que a igreja, cumprindo seu papel sacerdotal, tendo vida de oração e apresentando todas as coisas em oração a Deus. O sacerdote olha para o povo e mostra essa demanda do povo para Deus, ou seja, aquele que tem comunhão com os irmãos, que tem vida de oração com esses irmãos, é aquele que recebe o azeite para iluminar a sua lâmpada e para ser um vigilante no período mais escuro da história. Essa é uma palavra muito profunda, queridos. Mas nós precisamos entender que no período mais escuro da história, aquele cristão que não tem vida de oração, aquele cristão que não tem vida de meditação, que não tem vida de oração, esse não estará preparado para ser um vigilante no período mais escuro da história. Agora continua aí comigo, volta lá, nós estamos no capítulo 26 de Mateus, vai lá comigo Mateus capítulo 25, nós vamos ler apenas um versículo, e eu já expliquei esse versículo em vários vídeos, eu não quero me aprofundar nesse versículo, mas eu quero que você leia o versículo 6 mais uma vez comigo. Mateus 25, no versículo 6, aqui descreve toda a parábola das 10 virgens, né? Do versículo 1 ao versículo 13, mas o versículo 6 é um versículo riquíssimo, e só nesse versículo nós encontramos várias informações. Que diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Eu não quero falar a respeito de quem dá esse grito da meia-noite, mas aqui no versículo 6 nós encontramos várias situações. O grito que representa a festa das trombetas, assista o vídeo sobre a festa das trombetas, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Aqui, nesse versículo 6, está nos mostrando as duas testemunhas, que não são duas pessoas literais. Se você acredita nisso ainda, certamente você está dormindo para as profecias mais profundas da palavra de Deus. O grito da meia-noite é dado pelas duas testemunhas, e vários estudos nos comprovam isso, todos os estudos que estão na palavra de Deus. O fato é que as testemunhas vão dar o grito da meia-noite, e aqueles que estiverem com suas lâmpadas acesas, aqueles que estiverem vigilantes, olhando para os acontecimentos deste mundo, olhando para a palavra de Deus e tendo vida de oração, vai receber o azeite do céu para ter as suas lâmpadas acesas. Futuramente eu vou estar renovando, né, os nossos estudos sobre a parábola das 10 virgens, que é uma mensagem riquíssima. O fato é que nós precisamos estar de olho nas Sagradas Escrituras e ter vida de oração para sermos os vigilantes do Senhor. Agora, Abacuque capítulo 2, vai lá comigo em Abacuque capítulo 2, e Abacuque ele é uma figura dos vigilantes do Senhor. Aqui Abacuque ele fala, né, Israel ali, o reino de Judá estava prestes a receber ali o cativeiro babilônico, sofrer com o cativeiro babilônico. E Abacuque se coloca na torre de vigia como um verdadeiro vigilante. Presta atenção, queridos, nessa figura que é o profeta Abacuque. Por quê? Porque ele estava vendo a Babilônia invadindo Judá, e ele fica ali meio confuso, dizendo, como assim?
Como assim o Senhor vai permitir que a sua noiva sofra com a invasão na Babilônia? Querido, se você conhece a palavra de Deus, se você acompanha os vídeos aqui, você vai ver o que significa este acontecimento, porque Abacuque também é um profeta escatológico. Abacuque estava vendo a nação inimiga, a Babilônia, cercando Judá. E ele diz para o Senhor, Senhor, como assim o Senhor está deixando ímpios invadir uma cidade, que é a cidade do Senhor, que é uma cidade justa? Os caldeus vão invadir mesmo Jerusalém? A terra do grande rei? É assim mesmo que vai acontecer? E Deus confunde ali o vigilante, o profeta Abacuque, e dá a resposta para ele dizendo, eu estou enviando. Agora, vai lá comigo, Abacuque capítulo 2, vamos ler apenas os 2 versículos deste capítulo, né? Os 2 primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, por-me-ei olha só, por-me-ei na minha torre de vigia. Abacuque se coloca em uma torre de vigia. Você sabe muito bem, na época antiga, né, que tinha ali os confrontos entre os reinos, um reino ia lutar contra outro reino, uma cidade ia enfrentar outra cidade. Ali onde ficava o rei, nos palácios dos reis, tinham as torres de vigia, ou seja, ficava ali um vigilante olhando para o que estava acontecendo e ele tinha a obrigação, a incumbência de levar o que estava acontecendo lá fora para o rei. Então, o vigia, ele se colocava em uma torre, ele via o exército inimigo chegando e ele tinha que levar todas aquelas informações para o rei, e assim o rei iluminaria a mente daquele informante ou iluminaria a mente de todo o exército para que uma atitude fosse tomada. Você entende a importância do vigilante, que é olhar para este mundo, olhar para a política e não ficar só na política, não ficar só na geopolítica, nós precisamos olhar para os acontecimentos deste mundo e ver o que a palavra de Deus nos diz. Nos colocamos como vigilante, oramos a respeito do acontecimento e oramos a respeito do que está escrito na palavra de Deus, e assim Deus ilumina a nossa mente, ilumina o nosso espírito para que sejamos os vigilantes do Senhor nessa terra. Abacuque diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Você entende aqui como Abacuque ele é um grande intercessor? E o intercessor, aquele que realmente se coloca na brecha pelos acontecimentos, se coloca na brecha para saber o que o Senhor Deus dirá, o que o Senhor Deus fará. Em momentos mais difíceis da sua vida, você se coloca na torre de vigia para ver o que o Senhor Deus tem para te dizer? Agora olha só o versículo 2. O versículo 2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu não tenho tempo para explicar isso, queridos, mas quando Abacuque ele cita tábuas, ele está nos levando para as 2 tábuas da lei. Abacuque não está falando apenas para o tempo dele, apenas para aquela invasão que aconteceria em Jerusalém através de Nabucodonosor. Ele está nos levando para o período das 2 testemunhas. As tábuas da lei da época de Moisés representam as 2 testemunhas do Senhor, que são judeus e gentios. Você que, mais uma vez, eu vou falar isso, você que conhece o ensino das 2 casas de Israel sabe muito bem o que são as 2 testemunhas. As 2 tábuas da lei. Abacuque está dizendo aqui, Deus está dizendo para Abacuque, na verdade, né? Deus diz para Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Você sabia que a unção do Senhor, as revelações do Senhor que já estão na palavra de Deus, estarão escritas nas 2 tábuas do testemunho, que na nova aliança são as 2 testemunhas do Senhor? E que essas informações estarão, a unção, as revelações estarão sobre as 2 testemunhas, porque as pessoas estarão correndo de um lado para o outro, como diz o profeta Naum. As pessoas, muitos cristãos, a maior parte dos cristãos estarão dormindo, preocupados com seu ativismo, correndo de um lado para o outro, e as tábuas e as revelações estarão nessas 2 tábuas, nessas 2 testemunhas, para que essas pessoas sejam acordadas, para que essas pessoas sejam iluminadas.
é muito claro nós enxergarmos esse cenário. Os cristãos estão preocupados mais com suas vidas, mais com a política, muito mais com os acontecimentos deste mundo. E Deus estará escrevendo as suas revelações nas duas tábuas do testemunho, que não é mais as tábuas de Moisés, mas sim as tábuas dos nossos corações, que estarão nas duas testemunhas, as revelações, o clareamento do nosso espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que isso significa? Significa que Deus estará iluminando os nossos corações, estará iluminando o nosso espírito como as duas testemunhas do Senhor. E os cristãos que estiverem correndo de um lado para o outro, preocupados com as coisas dessa vida, serão acordados, receberão as revelações que estão nas duas testemunhas no final dos tempos. Então, queridos, como o profeta Abacuque, nós precisamos nos colocar na torre de vigia. Agora, se você ir lá, vai lá comigo em 1 Samuel capítulo 9. O profeta Samuel também é uma dessas figuras, né, daqueles que foram vigilantes. Samuel, o profeta, que ele era o vigilante da época dele, um homem que tinha vida com Deus, e ele, através das revelações que ele recebia do Senhor, ele passava aquelas revelações nos períodos mais difíceis da época do povo de Israel. Olha só, 1 Samuel capítulo 9, vamos ler dos versículos 9 ao 11, que diz assim: Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Presta atenção nisso, queridos. Vidente não é esse vidente que nós conhecemos hoje. Na verdade, Satanás tem usado alguns termos da Bíblia para promover religiões que não procedem do Senhor. O vidente antigamente é aquele que recebia a palavra de Deus, que recebia a revelação de Deus segundo a palavra de Deus, e não ficava com esses misticismos ou com essas doutrinas de demônios, consultando mortos, consultando cartas. O profeta antigamente se chamava vidente. O que significa exatamente vidente? Aquele que vê a direção de Deus, aquele que vê a revelação do Senhor. Versículo 10. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Aqui nós encontramos o episódio de Saul, que estava ali no início do seu chamado, e ele estava procurando o profeta Samuel. Ele estava procurando o profeta Samuel porque ele queria saber qual era a direção de Deus, ele queria saber a respeito do que o profeta estava vendo. Mas o foco aqui, eu quero que você entenda isso bem, queridos, é que Deus estará levantando mais uma vez uma geração de videntes, uma geração daqueles que veem, que conseguem enxergar os vigilantes que estão enxergando a direção de Deus no final dos tempos. Então, em várias épocas, nós encontramos vários homens, várias mulheres de Deus que foram videntes ou que foram vigilantes, aqueles que veem a direção de Deus. Agora, vai lá comigo em Lucas capítulo 12, mais uma vez, uma palavra sobre os vigilantes, aqueles que estariam enxergando no período mais escuro da história. Lucas capítulo 12, vamos ler dos versículos 35 ao 38, que diz assim: Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento. Presta atenção nisso, queridos. A voltar ele das festas de casamento. Para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Olha o versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Muitos pré-tribulacionistas vão dizer que aqui está falando do arrebatamento, mas o texto não está falando do arrebatamento, e sim falando a respeito de ter vida de oração. Então, o vigilante é aquele que tem momentos de oração. Ou seja, Jesus Cristo está para voltar a este mundo e a vinda dele será apenas uma vez. Os vários momentos que nós encontramos aqui, falando a respeito sobre a segunda vigília e sobre a terceira vigília, não está falando sobre as várias voltas de Jesus. Aliás, vigília não fala sobre a volta de Jesus, mas sim do período escuro que vai acontecer antes da volta de Jesus.
Nós precisamos estar vigilantes em todos os momentos escuros da história. Seja o momento escuro das nossas vidas, seja o momento escuro de enfermidades, lembra dessa enfermidade que ocorreu em vários lugares do mundo? Este caos sanitário que também foi um período escuro. Em várias vigílias, em vários momentos, nós precisamos estar vigilantes. E a grande pergunta que eu faço no final desse vídeo: você tem vivido uma vida de vigilância? Você tem orado, buscado a presença de Deus todos os dias? Você tem visto o que está acontecendo neste mundo? Você tem olhado para os acontecimentos no Brasil e tem se colocado em sua torre de vigia? Ou você tem apenas momentos curtos de oração, agradece o café, agradece o almoço, ora na sua igreja 1, 2 vezes por semana e se considera um vigilante? Quem é você? Você está se preparando para ser um vigilante do Senhor no final dos tempos? Bom, mais uma vez, eu finalizo essa meditação te agradecendo pela sua companhia. Não esqueça de visitar aqui a descrição do canal para nos abençoar e nos incentivar com as várias maneiras que você tem como fazer isso. Que Deus te abençoe ricamente e, sem dúvida, eu estarei aqui te aguardando nas próximas meditações.